Eles sempre procuram um lugar propício e a vítima certa para atacar. Os tarados não chegam a ser estupradores, mas são conhecidos por se aproveitarem de uma situação qualquer para atacar mulheres que estejam de alguma forma vulneráveis. Homens que agem sem pudor, que chegam a ser presos, mas saem da cadeia facilmente e vivem livres pelas ruas. Homens como Reisimar Onicêncio Oliveira, que abusou de 7 mulheres em Arthur Nogueira. A moto preta de Reisimar era usada para que a ação fosse feita com a maior agilidade possível e para que ele pudesse fugir logo depois de tocar na vítima da vez. Eu estava andando na rua, aí eu ouvi o barulho de uma moto bem devagarzinho, mas quando eu virei, ele já passou a mão em mim. Aí eu gritei. Quando eu gritei e voltei para casa, ele virou a moto e voltou me seguindo. Eu fiquei com muito medo, porque por que ele continuou me seguindo? E ele continuava seguindo com a moto bem devagar. Reisimar foi preso depois que o marido de uma das vítimas presenciou um ataque do tarado, decidiu anotar a placa da moto dele e chamou a polícia. Mas, para surpresa das 7 vítimas que reconheceram o rapaz, ele foi solto 2 dias depois. A delegacia de Arthur Nogueira disse que pediu a prisão preventiva de Reisimar, mas graças aos esforços do advogado dele, o juiz decretou a soltura do suspeito. Hoje ele anda livremente pelas ruas de Arthur Nogueira e, de acordo com algumas vítimas, já arranjou até um comparsa. Outras vítimas foram atacadas por 2. Um branco, que foi esse que foi preso, e um moreno, de uma moto preta. Então, são 2 pessoas. Esse que foi preso já está solto. E o outro moreno nem chegou a ser preso. O caso do tarado da moto se repetiu na cidade de Sumaré. A vítima desta vez foi esta adolescente de 12 anos, que voltava a pé para casa com a mãe e uma prima. Veio uma moto por trás, devagarzinho. A gente pensou que ele ia passar reto, né? Mas aí ele chegou por trás e deu um tapa. Aí a gente ficou desesperada. Eu queria achar uma casa pra mim entrar dentro, porque eu tava, nossa, super nervosa. Fiquei assim apavorada, eu pensei em pegar, eu tentei ir atrás, entendeu? Tentei, tipo, pegar pela camisa por detrás, né? Mas não consegui, porque ele deu aquela bambeada, mas ele acelerou e foi embora. Os casos de Arthur Nogueira e Sumaré envolveram motos, mas os tarados também escolhem lugares inusitados para agir. Muitas vezes, eles se escondem dentro de ônibus e se fingem de passageiros para conseguir atacar as vítimas. Este homem de 59 anos foi preso em março deste ano, acusado de se aproveitar da lotação dos coletivos para tocar em mulheres. O tarado agia há 5 anos em Campinas. Grávida de 6 meses, Fabiana foi uma das vítimas do tarado. Ela se apavora ao lembrar dos ataques. Ele sempre encosta nas vítimas, nas mulheres, no ombro e fica esfregando ali. A primeira vez que ele encostou em mim, ali ele foi daqui do Terminal Central até a PUC e literalmente molha a blusa, a parte de baixo, porque ele chega ao orgasmo. Ele chega assim a gozar mesmo sobre a roupa dele. Agora você imagine eu, grávida de 6 meses, o homem ainda querer esfregar ainda no meu braço. Mesmo sendo reconhecido pelas vítimas e preso pela 2ª vez, o tarado do Campo Grande também não ficou preso e vive em liberdade. Com a nova lei do estupro, o que antes era considerado atentado ao pudor simplesmente deixou de existir no Código Penal. E as ações dos tarados, que antes tinham um artigo específico, ficaram soltas na legislação. Com tanta desorganização nas leis, os tarados deixam de ganhar uma punição cabível e que deveria ser mais severa. Para este advogado, com a nova lei do estupro, os tarados acabam se enquadrando na lei de contravenção, onde as punições são mais leves e podem ser resolvidas com o pagamento de uma cesta básica. O artigo 61 da lei de contravenções, que é uma lei antiga de 1941, da época de Túlio Vargas, só para você ter ideia, ela prevê apenas multa. E ainda a multa está em conto de réis, só para você ver a defasagem que é a coisa. E se ela for enquadrada, for um pouco mais genérico, não ficar específico, que é só de cunho sexual, ela entra no artigo 65, que é prisão simples de 15 dias a 2 meses. Os boletins de ocorrência de ataques de tarados são registrados na delegacia como estupro. Portanto, não há uma estatística sobre atentados ao pudor. Mesmo assim, a polícia alerta. A denúncia é importante para uma patrulha efetiva. Com essa decisão de registrar,
a gente consegue mapear a ação desse tipo de crime. É importante até para se averiguar se as condições de iluminação daquela área estão condizentes, se a situação de trânsito, de modo a tentar verificar se todas essas circunstâncias não estão deixando o local ermo. Elas tentaram buscar da sua forma mais segurança e encontraram nas artes marciais a sensação de proteção. Aprender os golpes foi a alternativa encontrada para que elas não se tornassem vulneráveis aos olhos de quem espera por uma pequena distração. O fato de você treinar as técnicas já te deixa mais autoconfiante, então você não se torna esse alvo fácil, né? A maioria das mulheres tem muito medo de andar à noite, caminhar na rua. Ela ajuda a mulher a ter mais confiança em si, então desenvolve assim, algumas questões físicas da mulher, então isso facilita no dia a dia. Então a postura de andar da mulher na rua se torna diferente. Então ela fica mais atenta ao que está ao seu redor, procura ficar mais esperta. Isso por si só já afasta os agressores. Você acaba aplicando algumas coisas que você aprende aqui no seu cotidiano, como concentração. Um engraçadinho veio mexer comigo no meio de uma confusão, tinha saído uma briga. Nesse tumulto ele aproveitou para vir mexer comigo. Aí eu usei um dos golpes daqui, que é o palma, né, no nariz dele. Ele ficou meio desnorteado e eu tive tempo de correr. O professor de Kung Fu lembra que reagir em uma situação perigosa não é o objetivo da luta. Mas os golpes servem para deixar as alunas mais confiantes em lugares muito movimentados. Isso aí reflete na forma do seu ser, de andar, ele começa a prestar mais atenção ao seu redor e ele se sente mais seguro. E com essa postura, de certa forma, ele até evita ele ser um alvo em potencial. Lutar com as próprias mãos só se for nas artes marciais, já que na justiça, as vítimas dos tarados não possuem nenhum golpe que possa protegê-las dos verdadeiros inimigos. Nós fomos na delegacia, fizemos boletim de ocorrência, fizemos o reconhecimento, foi feito depois o depoimento, tudo certinho. Mas aí, inclusive, foi dito para nós que ele ficaria preso, porque nós perguntamos isso, todas as vítimas têm medo. E depois de 2 dias nós ficamos sabendo que ele estava solto. Eu gostaria, o que está solto, que ele voltasse, né, a ser preso, e que a polícia encontrasse o outro, né, o outro acusado também, porque agora estão os dois na rua.